Também, porque nós queremos agradecer a Deus pelos 50 anos de organização, de existência e trabalho desta igreja local. Então, o nosso coração está agradecido a Deus por ser o nosso Deus pessoal, Deus da nossa família, mas também porque é o Deus da nossa igreja, é o Deus de um rebanho, de um povo maior e dessa igreja local também. E quanta coisa já aconteceu em 50 anos? Muita coisa, não é? Se essas paredes pudessem falar, quanta coisa essas paredes nos contariam. Muitos momentos alegres, momentos de júbilo, momentos de festa. Por exemplo, quando uma criança é batizada aqui na igreja, e essa comunidade acolhe, né, e essa igreja testemunha o batismo de uma criança. Quantas crianças foram batizadas aqui? Um outro motivo ao Daniel, né, Daniel? Foi batizado aqui, muito bem. E quantas pessoas já se casaram aqui, né? Também é motivo de festa, de alegria. Quantas pessoas conheceram o Evangelho através dessa igreja, dessa comunidade local? Por outro lado, essa é uma comunidade também que chora. Quantas pessoas já se despediram aqui nesse local também? Pois é, 50 anos de história, são 50 anos de muita alegria, de muitas lágrimas também. E as lágrimas, é lógico, fazem parte da nossa história, inclusive da história da nossa igreja. Então nós queremos celebrar a Deus pelos 50 anos e damos as boas-vindas a todos, inclusive os que nos acompanham pelas redes sociais. Vamos fazer uma leitura para nos inspirar nesse começo de culto? Salmo 84. Salmo 84. Quero ler com vocês os 3 primeiros versículos desse salmo. Salmo 84, os 3 primeiros versículos, eu leio, os irmãos acompanham, cada um na sua Bíblia. Diz assim: Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Amém. Amém. Os irmãos, o salmista demonstra um desejo ardente pela presença de Deus. E ele declara que ele consegue, de uma maneira assim muito intensa, suprir esse desejo indo até a casa de Deus, participando dos altares do Senhor. E ele se sente como o pardal que encontrou um ninho. Ele se sente em casa no templo, na casa de Deus. Ele se sente em casa. E eu acredito que esse é um sentimento que nós precisamos aprender a cultivar. É importante que todos aqueles que confiam no Senhor encontrem uma comunidade e ali se sintam em casa, se sintam acolhidos, E o nosso desejo é restaurar esse sentimento depois de 50 anos. Que a gente possa fazer dessa comunidade também a nossa casa. E que outras pessoas se sintam acolhidas aqui. Se sintam bem, se sintam parte do todo, se sintam valorizadas, independente da classe social, independente do passado, independente da raça, todos são bem-vindos na casa de Deus. E esse sentimento do salmista precisa ser o nosso, dessa sede por Deus, e saciar essa sede encontrando e buscando a Deus junto com o povo de Deus. É um salmo que nos inspira. Vamos adorar esse Deus que nós cremos que está aqui no nosso meio. Convido você para fazer uma oração, fecha os teus olhos. Nós vamos orar então adorando o nosso Deus. Pai Santo, é muito bom a gente poder estar aqui, Pai, reunidos como teu povo, como igreja, louvando o teu nome, Pai.
É muito bom a gente encontrar irmãos, apesar desse tempo difícil, distanciamento, a gente não pode se abraçar, mas só da gente estar junto, Pai, é um privilégio. E é um privilégio maior ainda, Pai, saber que o Senhor está aqui no nosso meio. O Senhor está conosco, Pai. O Senhor está aqui nessa igreja, está em outras igrejas também. Mas nesses 50 anos, Pai, essa igreja caminhou porque o Senhor esteve aqui, Pai. E o Senhor está aqui. Por isso queremos te adorar, porque a tua presença nos faz sentirmos em casa aqui nesse local, Pai. Louvado seja o teu nome pelos 50 anos dessa igreja. Obrigado, Pai. Recebe a nossa adoração e o nosso louvor em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos nos colocar de pé e louvar a Deus com 2 cânticos agora? Convido a equipe para vir à frente, nos conduzir.
A igreja pode se assentar. Um momento de gratidão e um momento de intercessão também. A gente fazer uma oração agradecendo a Deus pela história dessa igreja, pela história escrita até aqui. Tudo que aconteceu. Momentos bons, momentos mais difíceis. Nós temos hoje a oportunidade de agradecer. E, ao mesmo tempo, interceder e pedir a Deus pela história ainda a ser escrita. Então, nós cremos que Deus já atuou, já fez grandes coisas, mas Deus ainda tem muitas coisas para fazer nas nossas vidas, aqui nessa igreja e através dessa igreja, para abençoar a nossa cidade, para a gente cooperar com uma cidade melhor, né? Nesse sentido, eu vou convidar para vir aqui à frente a Cíntia para fazer uma oração. Então, agradecendo a Deus pela história já escrita através da nossa igreja e intercedendo, pedindo a Deus em favor da história ainda a ser escrita. Vou pedir para a nossa irmã orar por gentileza. Nesse instante, oremos juntos, meus irmãos. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, te louvamos, Senhor, por essa oportunidade maravilhosa de estar na tua casa. Amém. Te agradecemos, ó Deus, hoje em especial, porque é o aniversário da igreja. E aqui, Senhor, um lugar especial onde tanto aprendemos de Ti, aprendemos a nos relacionar com o Senhor, com os nossos irmãos. Vivemos experiências maravilhosas mesmo. Sim. E te louvamos, ó Deus, por esse templo, pela história, Senhor, por tantas coisas boas que o Senhor nos proporcionou através dele. Amém. Pedimos que o Senhor fale aos nossos corações nessa noite, Senhor, que possamos sair daqui com mais vontade de te buscar, de te louvar na nossa vida. Amém. No nome santo de Jesus, amém. Amém. Nós convidamos para estar aqui conosco nessa noite o pastor Alex, que vai trazer a mensagem para nós. Pastor Alex é filho dessa igreja, filho da fé nessa igreja. E eu tenho certeza que ele ama muito essa igreja. E nós o convidamos e ele aceitou prontamente o convite para estar com a gente. Então nós damos as boas-vindas a ele, a sua família que está aqui conosco. E desejamos que possamos ser edificados com a palavra de Deus nessa noite. Irmãos, quero saudar toda a igreja, a paz e no amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma alegria muito grande poder estar no aniversário dessa igreja, quando ela completa aí as suas bodas de ouro, 50 anos de história. E nesses 50 anos de história, eu creio que posso dizer que estou fazendo parte de 24 anos da história dessa igreja. Porque no dia 13 de outubro de 96 foi a minha profissão de fé aqui. 13 de outubro de 96. E essa foi uma igreja que me acolheu, a igreja onde eu tive o privilégio de conhecer a Cristo, a igreja onde eu tive a oportunidade de contribuir em alguns ministérios, a igreja que me enviou e me sustentou no seminário, a igreja que fez muito por mim, pela minha família, nessa caminhada toda. E eu gostaria de dizer que, certamente, nós nutrimos um amor todo especial por essa igreja. E nessa data tão significativa, é uma honra poder estar aqui transmitindo a palavra do Senhor para os nossos irmãos. Então eu convido para que você abra sua Bíblia comigo, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 11. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 11,
e nós vamos compartilhar um pouquinho da palavra do Senhor. Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o arguíram, dizendo: entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles? Então, Pedro passou a fazer-lhe uma exposição por ordem, dizendo: eu estava na cidade de Jope orando e num êxtase tive uma visão em que observei descer um objeto como se fosse um grande lençol baixado do céu pelas 4 pontas e vindo até perto de mim. E fitando para dentro deles os olhos, vi quadrúpedes da terra, feras, répteis e aves do céu. Ouvi também uma voz que me dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Ao que respondi: de modo nenhum, Senhor, porque jamais entrou em minha boca qualquer coisa comum ou imunda. Segunda vez falou a voz do céu: ao que Deus purificou, não consideres comum. Isso sucedeu por 3 vezes, e de novo tudo se lhe recolheu para o céu. E eis que na mesma hora pararam junto da casa em que estávamos 3 homens enviados de Cesareia para se encontrarem comigo. Então o Espírito me disse que eu fosse com eles sem hesitar. Foram comigo também esses 6 irmãos e entramos na casa daquele homem. E ele nos contou como vira o anjo em pé em sua casa e que lhes dissera: envia a Jope e manda chamar a Simão, por sobrenome Pedro, o qual dirá palavras mediante as quais serás salvo, tu e toda a tua casa. Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então, me lembrei da palavra do Senhor quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizado com o Espírito Santo. Pois, se Deus lhe concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou, quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Amém. Meus irmãos, eu penso que numa data tão especial, onde essa igreja completa os seus 50 anos, eu creio que essa é uma data oportuna para nós refletirmos acerca da igreja. Então, o nosso tema proposto para essa noite é uma igreja boa. Essa data em especial sempre vem à mente algumas perguntas para nós. Por que estamos aqui? Quem nós somos? Quais são
os nossos alvos, quais são os nossos objetivos? Será que nós estamos como igreja no caminho certo? Será que nós como igreja temos feito a diferença na vida das pessoas? E aí surge também a pergunta, será que nós temos sido uma igreja boa? Mas o que vem a ser uma igreja boa? Dentre as muitas definições sobre o que poderia ser uma igreja boa, eu penso que uma igreja boa é uma igreja onde os seus membros cumprem fielmente com o seu papel, cumprem fielmente com o seu chamado. Uma igreja que está sensível à voz do Espírito, uma igreja que ouve aquilo que Deus tem para fazer nela. Então, uma igreja boa é uma igreja onde os seus membros acabam cumprindo com o seu papel. E quando os membros dessa igreja cumprem com o seu papel, certamente essa igreja ela vai ser uma igreja boa. Nesse sentido, nós precisamos então fazer uma pergunta para cada um de nós. Como membros dessa igreja, nós temos cumprido fielmente com o papel de membro dela? Como membro desta igreja, nós temos cumprido cabalmente com o chamado de Deus para as nossas vidas? Eu creio que sim. Mas para que essa igreja continue crescendo, continue contagiando, para que essa igreja continue sendo uma igreja edificante, para que essa igreja continue sendo uma bênção para a sociedade, nós precisamos fazer então o nosso papel. Então nessa noite, o nosso grande desafio, nesse culto comemorativo, é nós olharmos então para esse texto e encontrar aqui qual que é o papel nosso como corpo de Cristo. Qual que é o papel que nós devemos desempenhar para que esta igreja possa continuar sendo uma igreja boa? Quando nós olhamos para o capítulo número 11 do livro de Atos, aqui nós encontramos a trajetória, o início da caminhada da igreja. O início da caminhada que foi de Jerusalém até Roma. E aqui nesse capítulo de número 11, o texto vai informar para nós a maneira como o Senhor abriu o evangelho também para os gentios, aqueles que não eram judeus. E aqui nesse capítulo 11, nós podemos então ver o papel que essas pessoas desempenharam na trajetória dessa igreja. Nesse momento importante aqui na igreja primitiva, nós, olhando aqui para o capítulo de número 11, nós vamos descobrir aqui pelo menos 4 papéis de uma igreja boa. 2 papéis nós devemos imitar, nós devemos copiar, nós devemos imitar. Outros 2 papéis não devem fazer parte da nossa caminhada, se nós gostaríamos de ser uma igreja boa. Então, a primeira coisa que eu te chamo a atenção em cumprir aí com o nosso papel, quando nós olhamos para esse texto, nós vemos que algumas pessoas fazem as coisas acontecer. Algumas pessoas fazem as coisas acontecer. O contexto do capítulo de número 11 está ligado com o capítulo número 10 de Atos. E nesse contexto nós encontramos aqui Pedro tendo uma visão. E a visão que Pedro teve era que ele deveria se dirigir aí então até a casa de um gentil, para poder transmitir a palavra de Deus a esse gentil por nome de Cornélio. Mas para um judeu ter um contato com um gentil, entrar na casa de um gentil, não era coisa comum naquele tempo.
não era algo que um judeu gostaria de fazer. Aquilo ia contra os princípios de um judeu. Ter que entrar em contato, ter que se relacionar aí então com um gentio. Pedro, mesmo relutante em atender à ordem de Deus, Pedro se dispôs a levar o evangelho além dos muros de Jerusalém. Pedro se dispôs então a levar esse evangelho, e nós podemos dizer que a partir desse momento a parede da inimizade que separava aí os judeus dos gentios havia sido quebrada então pela obra de Cristo Jesus. Mas tal notícia não agradou os judeus tradicionais, uma vez que esses judeus tradicionais, eles imaginavam o quê? Eles imaginavam que primeiro um gentio tinha que se converter ao judaísmo, ou tinha que praticar os ritos judaicos, ou seja, primeiro ser circuncidado, e depois de ser circuncidado, aí sim, então, se tornar um cristão. Mas Pedro, irmãos, obedecendo ao intento divino, Pedro se dirige até a casa de Cornélio, prega a ele e aos seus familiares, e nos diz o texto que nós lemos que todos foram salvos. E nós podemos então dar graças a Deus aqui, porque o apóstolo não resistiu ao propósito de Deus. Pedro, ele se deixou ser um instrumento para ser usado por Deus, para que as coisas então pudessem acontecer. E com essa atitude de Pedro, nós podemos glorificar também a Deus, porque através disso, a parede da separação que dividia aí judeus e gentios, ou seja, nós, esse evangelho então pôde chegar até as nossas vidas também. Então, o primeiro tipo de pessoa, a primeira atitude de uma pessoa, para que uma igreja possa ser considerada uma igreja boa, o primeiro papel que nós precisamos cumprir na igreja de Cristo é fazer as coisas acontecerem. É entender a voz de Deus, é entender aquilo que Deus quer, é entender aquilo que Deus está falando, é romper com os nossos preconceitos e aí estar dispostos a levar esse evangelho adiante. Então, uma igreja boa, ela é formada por membros, por pessoas que se dispõem então a fazerem as coisas acontecerem. Pedro fez as coisas acontecerem. Ao ouvir a voz de Deus, ao ouvir os mandamentos do Senhor ali, Pedro obedeceu. Pedro venceu os seus preconceitos e se dispôs, irmãos, a pagar um preço. Pedro foi alguém que se esforçou, alguém que se sacrificou, alguém que se colocou nas mãos de Deus para fazer a vontade do Senhor. Meus irmãos, as coisas só vão acontecer na medida em que nós nos prontificarmos a fazer a obra do Senhor. E sempre que nós nos dispomos a fazer a obra do Senhor, o Senhor nos surpreende como Pedro foi surpreendido. Eu creio que essa igreja, ela chegou nos seus 50 anos da sua história, porque pessoas se envolveram. Porque pessoas colocaram a mão na massa, porque pessoas venceram os seus obstáculos, pessoas venceram os seus preconceitos, pessoas dedicaram as suas vidas aqui. É por isso que essa igreja chega nos seus 50 anos. Mas como há pouco ainda oramos, essa igreja ela precisa avançar, essa igreja ela precisa continuar crescendo, e para isso ela precisa de pessoas que se envolvam com ela. Pessoas que se coloquem à disposição do Senhor, pessoas que coloquem a mão na massa, pessoas que obedeçam ao Senhor. Uma igreja boa é uma igreja que está sensível à direção de Deus. Deus é o dono da igreja, Deus é o Senhor da igreja. Sendo assim, nós como membros dessa igreja, precisamos fazer a vontade do Senhor, obedecer à instrução do Senhor. Precisamos, então, fazer a nossa parte. Mas, em segundo lugar, nós podemos ver nesse texto que algumas pessoas ouvem sobre as coisas que acontecem.
Se, em primeiro lugar, nós temos pessoas fazendo as coisas acontecerem, no caso, Pedro, por outro lado, nós vemos também outras pessoas simplesmente ouvindo as coisas acontecer. Está registrado aí no versículo número 1 do capítulo número 11. Nos diz o texto aí que chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos da Judéia que também os gentios haviam recebido a palavra. E como vocês aí observaram, quem só ouve, qual que é a chance? O que pode acontecer com uma pessoa que está disposta só a ouvir? Criticar. A igreja recebeu a notícia. E aí, quando Pedro subiu a Jerusalém, chamaram Pedro para um bate-papo. Pedro, fiquei sabendo que você teve contato com gentil. Ou seja, quando chegou essa notícia, eu creio que um irmão olhou na cara do outro e disse assim: não é possível. Será que Pedro entrou na casa mesmo de um gentil? Será que Pedro comeu naquela casa? Será que Pedro se relacionou com o gentil? Não é possível, mas não, pode deixar, quando ele vir aqui, quando ele estiver entre nós, nós vamos tirar então satisfação com ele. Por que que ele fez isso? Essa é a grande gravidade, meus irmãos, de nós simplesmente estarmos dispostos a ouvir. E aqui, aquele grupo de pessoas, aquele grupo de irmãos ali da Judéia, eram pessoas que tão somente estavam dispostos a ouvir, criticaram Pedro, criticaram ali o procedimento, exigiram explicações, por que Pedro então esteve em contato então com incircuncisos. Infelizmente, meus irmãos, no seio da igreja, existem pessoas assim. Eu sei que toda regra tem sua exceção, mas a grande maioria, pessoas que são só dispostas a ouvir, elas são cheias de críticas. Esse tipo de pessoas dá mais ouvido ao tradicionalismo religioso do que ao indivíduo, valoriza mais os rituais do que o amor, imagina que Deus não pode amar aqueles a quem eles estão rejeitando, e por agirem dessa maneira, eles começam então a censurar aqueles que estão fazendo as coisas acontecerem. Nós estamos praticamente aí, nós pastoreamos praticamente a igreja durante de 5 a 6 meses virtualmente. O que significa? Que a igreja estava com as suas portas fechadas e as pessoas estavam nos ouvindo. E aí nós tivemos que, nesse tempo, enfrentar algumas críticas. Algumas pessoas não gostaram da igreja fechar as portas. Algumas pessoas criticaram, uma igreja fechar as portas? Mas essa igreja está muito fraquinha, cadê a fé desse povo? Cadê a fé desses pastores para fechar uma igreja? Igreja não pode fechar. E aí, há pouco tempo, cerca de um mês e pouquinho, nós abrimos. E as mesmas pessoas que criticaram onde já se viu fechar, também criticaram, mas a igreja agora vai abrir, que é isso? E a gente fica no meio. Nós temos que tomar as decisões. E essa é a grande dificuldade, meus irmãos, que nós temos de só ouvir. Então Pedro soube vencer os críticos ali. Pedro não deixou se abalar ali pelos críticos. Se ele tivesse dado ouvidos àqueles críticos, esse evangelho não tinha chegado até nós. Então, líderes dessa igreja, nós não podemos nos deixar abater pelas críticas. As críticas, elas vão chegar, as críticas, elas vão surgir. Olha, nós estamos vivendo um período aí de distanciamento social. E a maioria dos membros dessa igreja, a grande maioria, está nos assistindo através da internet, estão nos ouvindo. Mas eu creio que faço um apelo para não se acostume com isso. Cremos que tudo isso vai passar. E quando tudo isso passar, volte rapidamente.
Volte rapidamente. Porque nós corremos o risco de gostar disso e ficar em casa. No conforto do nosso lar, ficar em casa. Mas a igreja é corpo. E nós precisamos, então, meus irmãos, não ser só ouvintes, mas nós precisamos ser participantes. Porque uma igreja boa é uma igreja que participa. Uma igreja boa é uma igreja que se envolve. Mas em terceiro lugar, nós podemos ver também nesse texto que algumas pessoas se opõem às coisas que acontecem. Algumas pessoas, elas se opõem às coisas que estão acontecendo. Os membros legalistas daquela assembleia em Jerusalém atacaram ali então Pedro por ele ter se alimentado na casa do gentil Cornélio. E face a esse rebuliço todo, meus irmãos, Pedro ele teve que explicar a sua atitude, que a sua atitude então foi em plena submissão à orientação do Espírito Santo. E aí Pedro vai dizer o seguinte, olha, desobedecer aquele mandato teria sido o mesmo que resistir então o próprio Deus. E nesse texto que nós lemos, dá a entender aqui que aqueles irmãos se apaziguaram, o versículo 18 diz isso. Só que mais tarde, se você der uma sondada lá no capítulo número 15, você vai perceber que alguns fariseus, eles então se reuniram e arguíram Pedro novamente. Aqueles irmãos, então, a fim de esclarecer aquele ponto vital para o cristianismo, foi necessário que os apóstolos e os líderes da igreja se reunissem, então, em um concílio em Jerusalém, com o objetivo, então, de silenciar aqueles que tentavam limitar a liberdade do evangelho e da glória de Deus. Então, aqueles membros legalistas falaram assim, não, isso aí não pode ficar barato. Pedro explicou lá, um grupo de pessoas se deu por satisfeito, mas nós não estamos satisfeitos. Pedro não poderia ter feito aquilo, se opôs a Pedro. Certamente na cabeça daqueles fariseus, eles poderiam pensar assim, Pedro não é digno de ser um de nós, Pedro não é digno de ser um representante nosso. E foi preciso, meus irmãos, um concílio inteiro, uma reunião inteira, para esclarecer e para debater aquele assunto. Infelizmente, meus irmãos, no seio da igreja isso acontece. Pessoas que não estão dispostas a somar, pessoas que querem dividir, pessoas que se opõem ao trabalho, pessoas que não pensam o que Deus quer e sim no que eles querem. A igreja tem que ser do jeito deles, até parece que foi eles que morreram no nosso lugar, e não Jesus Cristo que pagou pelos nossos pecados. E por querer ter uma igreja do jeito deles, e quando não são satisfeitos daquilo que eles pensam ser, essas pessoas nos abandonam, depois de nos dar bastante trabalho, depois de desgastar bastante a liderança da igreja, nos abandonam e abrem uma igreja. Em 50 anos, nós encontramos algumas pessoas assim. Em 50 anos, algumas pessoas agiram como esses fariseus aqui, legalistas. Então, meus irmãos, cuidado com uma espiritualidade doentia. Um legalista, ele não ouve a Deus, ele não ouve aquilo que Deus quer. Um legalista, ele prefere seguir o seu coração corrupto. E uma igreja assim, não é uma igreja boa, mas uma igreja ruim. Nós queremos ser uma igreja boa. E para ser uma igreja boa, nós não podemos cair nessa armadilha, nós não podemos nos opor ao que Deus está fazendo. Então, para sermos uma igreja boa, nós não podemos agir como esses fariseus agiram. Nós precisamos ser parceiros, nós precisamos então fazer parte do corpo, nós não podemos nos opor àquilo que Deus está fazendo. Mas em último lugar,
nós podemos também encontrar nesse texto que algumas pessoas ajudam outras pessoas a fazerem as coisas acontecerem. Algumas pessoas fazem as coisas acontecerem. Outras pessoas ouvem as coisas acontecerem e criticam. Outras pessoas ouvem e não só criticam, se opõem. Mas outras pessoas, louvado seja Deus por isso, outras pessoas ajudam outras pessoas a fazerem as coisas acontecerem. Quem? Barnabé. Barnabé foi essa pessoa. A história de Barnabé é uma história linda. Quando a igreja ouviu falar do crescimento da igreja em Antioquia da Síria, logo essa igreja enviou Barnabé para lá, e nos diz o texto que nós lemos aqui, que aquele homem era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E imediatamente então Barnabé ele se lembrou de Saulo, que Saulo estava em Tarso, e convocou ele para ajudar na obra, porque Barnabé sabia que sozinho ele não ia dar conta, sozinho a obra não ia andar. Então o que ele fez? Barnabé prontificou a sua vida, meus irmãos, a ajudar Paulo a fazerem as coisas acontecerem. Barnabé, o filho da consolação, ele fez do seu ministério uma plataforma de incentivo na vida de outras pessoas, para que essas pessoas também pudessem ser usadas por Deus, para que essas pessoas também pudessem se encorajar para a obra de Deus. Então nós podemos dizer que uma igreja boa é uma igreja de pessoas assim, pessoas que se prontificam para o trabalho, pessoas que cooperam para o engrandecimento do reino, pessoas que encorajam umas às outras a se envolver com uma obra. E eu penso que uma igreja que completa os seus 50 anos, que tem 50 anos de vida, 50 anos de caminhada, é uma igreja que contou com muitos Barnabés, de pessoas que colocaram as suas vidas à disposição do Senhor, pessoas que cooperaram para que essa igreja chegasse até aqui. E aqui nós poderíamos, meus irmãos, citar o nome de muitas pessoas que já partiram, e poderíamos também citar o nome de tantas outras que aqui estão. Pessoas que têm sido parceiras, pessoas que têm cooperado para o engrandecimento do reino. Então, uma igreja boa, ela é composta de pessoas que se prontificam a cooperar, longe de ser um empecilho, longe de ser apenas um ouvinte, longe de ser apenas mais um crítico na igreja, mas é uma pessoa bondosa, amorosa, incentivadora e parceira. Então, pelos anos que aqui vivi, posso dizer que essa igreja é uma igreja boa, mas ela precisa continuar sendo uma igreja boa. E para isso, ela precisa de exemplos como esse, de pessoas como Pedro, que fez as coisas acontecerem, e de pessoas como o Barnabé, que ajudaram na obra, para que a obra do Senhor pudesse então acontecer. Diante disso, meus irmãos, nós podemos concluir e aí perguntar: que tipo de igreja nós sonhamos? Que tipo de igreja nós queremos para o nosso futuro? Que tipo de igreja nós queremos deixar para os nossos filhos? Que tipo de igreja nós queremos ter para a glória de Deus? Essa pergunta ela pode ser respondida de acordo com o nosso papel. Qual tem sido o nosso papel aqui? Tem sido daquelas pessoas que estão fazendo as coisas acontecerem? Tenho sido tão somente um ouvinte? Tenho sido crítico? Ou tenho sido alguém que coopera para que as coisas possam também acontecer? Nós possamos, diante desse culto comemorativo, analisar e avaliar qual tem sido o nosso papel na igreja, para que essa igreja possa continuar sendo uma igreja boa. Ela precisa de pessoas que façam as coisas acontecerem e de pessoas que cooperem para que as coisas também
possa acontecer. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a minha vida, as nossas vidas, para que essa igreja possa continuar construindo a sua história e sendo para nós e para toda a sociedade uma igreja boa. Amém. Vamos responder a essa mensagem ficando em pé e cantando juntos o hino Vamos Nós Trabalhar? Nós estamos encerrando esse momento de culto nessa hora. Queremos agradecer a sua presença e participação aqui com a gente. Agradecer ao pastor Alex pela mensagem que nos trouxe. E nós vamos orar, invocar a bênção de Deus sobre nós. Depois, à porta, cada um terá uma lembrancinha preparada pela diaconia da nossa igreja. Eu vou fazer a oração e o pastor Alex vai invocar a bênção sobre nós. Oremos. Senhor nosso Deus, recebe nossa gratidão pelo aniversário de 50 anos dessa igreja. Bodas de ouro de um relacionamento entre essa igreja e o Senhor Jesus.
E nós te louvamos porque essa igreja, pela tua graça, chegou até aqui. E queremos pedir que o Senhor renove as tuas bênçãos sobre essa igreja, para que ela possa anunciar o Evangelho de Jesus nesta cidade, possa alcançar muitas outras pessoas para o Senhor e possa ser o motivo para a glória de Deus neste mundo. Agradecemos pela presença do pastor Alex conosco, pela mensagem que ele nos trouxe e pedimos que o Senhor o abençoe no seu trabalho pastoral, abençoe a sua família também no seu dia a dia. Abençoa também a IPI do Jardim Kennedy, que é pastoreada amorosamente por ele. Tudo isso nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receber a bênção, irmãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo repouse sobre o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Podeis assentar.